Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso Camperiando. Camperiando começou aos poucos e graças à audiência de todos estamos entusiasmados. Então quero agradecer a cada um dos nossos internautas que nos acompanham pelo YouTube, dos nossos amigos ouvintes que acompanham pela Rádio São Luís e daqueles que acompanham pelas duas frentes, tanto pelo YouTube quanto pela Rádio São Luís. Hoje estou recebendo Doné Teixeira Machado, conhecido musicalmente como Doné Teixeira. Satisfação, prazer enorme revê-lo, amigo. Obrigado, Luiz Oneide, pela oportunidade. Fico muito grato por isso. Afinal, aqui é a minha segunda casa, né? Então a gente fica muito feliz quando vê rodar a música da gente, e vejo isso seguidamente aqui. E agora ainda mais porque tu me fazes esse convite. Estou aqui, como diz o outro, às suas ordens para serviços leves. Quando você fala que também é a sua segunda casa, você apresentou por um bom tempo aqui o Bem Missioneiro, que eu gostava muito, todos os sábados, mas em função dos compromissos particulares, parou. Talvez uma hora você possa voltar. Pois é, Luiz Oneide, até hoje me cobram. Pessoas do ramo aí. Mas, Doné, não tem mais aquele programa? Não tenho. Faz de novo, quem sabe, né? Mas tem momento para entrar nas coisas, tem momento para sair. Era para mim um grande compromisso. Aliás, tudo que eu pego de compromisso, obviamente, na íntegra, eu tenho que estar presente, né? Mas foi bom, né? E qual era a proposta do Bem Missioneiro? Porque o senhor usou o termo Bem Missioneiro mesmo. É assim, ó, eu tinha por regra rodar, tinha que ter intérprete missioneiro daqui, basicamente era isso, ou às vezes tocado lá por famoso de fora, que a obra fosse daqui. Essa era a base. Mas como eu também muitas vezes cheguei em emissoras por aí afora, e abriam aquele espaço para quem eu abria esse espaço também. Mas a base era essa, Bem Missioneiro no sentido que todas as músicas rodadas, então, eram uma obra de missioneiro cantada por outro, ou vice-versa. Em 2017, o senhor comemorou 50 anos de carreira. Já passam 5 anos, então já estamos nos aproximando dos 56 já. Ali foi 50 anos de gravação, né? Na verdade, eu me formei em música em 1965, e gravei em 1967. Ali já era um tempo profissionalizado, né? E agora, na verdade, mesmo gravando agora há 5 anos esse DVD, que tem a denominação de 50 anos de gravação, mesmo assim, com todas essas obras que rodam por aí, eu não deixo de ser um artista semi-profissionalizado, né? Porque a gente mistura as coisas do campo com a música ou vice-versa, a música com as coisas do campo. Mas em contrapartida, esses dois temas, esses dois compromissos eles se somam, se ajudam, entendeu? A parte campeira, ela me ajuda muito, porque vendo as coisas no campo, né? Eu me criei nisso, como tu sabe. Então, vendo as coisas no campo, tu traduz aquilo, arruma a sua melodia e tal, os termos, você de acordo com os versos que você está compondo e vendo ali. Então, isso ajuda muito, viu? Mas faz muitos anos já que eu sou uma carreira solo, e nessa que eu desenvolvi mais o meu lado compositor, que é pedido pelos outros colegas do Estado e fora do Estado. Tira um disco de ouro, disco de platina, chegaram a fazer isso com a minha obra, o que me deixa muito feliz nessa parte aí. O senhor é produtor rural, né? E a música, logicamente, que começou talvez naquela época pensando em se profissionalizar, ou foi assim para complementar? Digamos que, na verdade, eu sempre gostei demais da música. Além de ter me formado em música, aquele gosto pela música era algo que fluía assim a todo momento. O que aconteceu? A gente foi seguindo música e a atividade rural. Lá numa altura a atividade... A pecuária deu mais. Deu mais, é claro. Então aquela atividade rural era o ganha-pão, né? Mas depois as minhas próprias músicas seguiram dando um
Um bom cascaio, como diz o Ratinho, né? Não que fosse tanto assim, de tanta expressão. Foi que a gente, digo, mas eu vou seguir essa parte gravando e dando algum showzinho esporadicamente, faço isso ainda, pouco. Essas coisas andam juntas e acho que vamos levar para adiante isso aí. Mas em 67, quando vocês iniciaram gravando, vocês animavam bailes, né? Eram bailes de 4 ou 5 horas naquela época. Era de 10 horas, começava na entrada do sol e tinha que sair o sol para parar o baile. E aí a gente gravou, justamente, era uma coisa tão difícil. Nós fomos a São Paulo e caímos no encanto do Nenete, da dupla Nenete e Dorinho, viu falar, né? Eram muito famosos, aquele Goiano Valente, aquelas coisas do Nenete e Dorinho, eram excelentíssimos. Aliás, São Paulo, então, gravar na época. São Paulo, é. E ele era o diretor artístico da RCA Vitro, e ele se encantou na gaita, modéstia à parte, na época, que era tico-tico no fubá, que era brasileirinho, tangos e vai e vem. Eu tocava como poucos na época. Mas o Nenete se voltou ao nosso toque de gaita e foi na direção da RCA e disse, olha, vocês estão contratados com uma condição, vocês vão fazer um como queiram, e outro só solo de gaita. Ele via em nós, na gente, mais o gaiteiro do que o cantor, óbvio, até hoje, né? Eu me sinto muito mais compositor e gaiteiro do que o cantor. Mas o cantar, tu sabe que é a expressão direta ao teu ouvinte, né, ao teu fã. Então aí se gravou com um contrato para 2 discos, isso em maio de 1967, pelo gosto que o Nenete tinha pela obra da gente. Com a condição, vocês gravam um misto e depois gravam um solo de gaita. A contento dele, a gente fez isso, mas o solo de gaita, só ele aqui no Rio Grande não leva até o teu público, salvo coisas extremamente boas, em solo apenas de música, tu não consegue, que nem um quarto centenário teve do Mário Zé em São Paulo, de vez em quando dá alguma coisa assim. Aí a gente decolou, entendeu? Eu me lembro que assim que o disco bateu, porque a RCA dava muito discos, quando contratava um artista, muitos discos para as rádios do Sul, no nosso caso. Bate um empresário de Caxias do Sul na época, e nós contratou e fomos tocar uma leva de bailes que eu nem tenho conta, lá na região de Caxias, São Francisco de Paula, Lajeado Grande, Criúva, lá onde o Bertucci se criaram e tocavam por lá. Até um dia eu disse para o Adelar, mas onde é que eu toquei aquela vez? Tocou aqui nesse salãozinho aqui, onde ele fez uma festa depois, aonde teve uma festança também, eu digo assim, quando da morte dele. Bem, se for prosear todo... Você está falando naquele período que eram os irmãos Teixeira, eram só vocês dois ou tinha mais gente? O outro, o Valdonês, falecido, era também do trio, né? Ele viajou um tanto com a gente aí. Mas eu tenho pouco a falar daquilo, porque mesmo que essa instituição musical Irmãos Teixeiras inexiste, né? Sim. Então faz 30 anos ou mais aí que eu estou nessa carreira solo. E o meu forte, não que seja tão forte assim, mas eu sempre digo, sendo para comparar comigo mesmo, tudo me serve, né? O dono é gaiteiro com o dono é cantor, o dono é cantor com o dono é compositor, aí eu tenho, né? Sim. Então o meu forte sempre foi isso aí, prova que grupos eu nunca ofereci também um tema para quem quer que seja dos mais famosos, grava esta, nunca. Não por presunção, por nada. Mas eles vieram até mim e todos, mais humildes ou famosos, todos foram atendidos por mim de que sim, grava, rapaz, né? Todos que pediram, cedi, claro, cedi. Eu nunca tive, assim, nunca pedi para... Aliás, o sucessor de Teixeirinha, que foi talvez o maior compositor do Rio Grande do Sul, eu imagino como não ganha. Então, dizem que lá pedem primeiro um teste que seja valendo, que não vá, assim, prejudicar uma obra tão boa e que, às vezes, um camarada, por não estar tão preparado, não grave bem. O meu caso nunca foi isso. Daqui, uns quantos gravaram. Entre os famosos, o Baitaca gravou 2 músicas minhas, o Chiru gravou também, 2 ou mais, não me lembro, e outros. Os mais humildes também. Não que seja humilde, o Toque do Mazzaropi também me pediu, fazendo ao vivo, gravou. Então, essa é a base. Sempre tive pronto a receber qualquer um humilde, tá? Quero gravar, grava, põe, que é minha, óbvio, né? Claro. E canta do teu jeito aí. E quanto mais rodar, mais direitos autorais. Direitos autorais, é claro. Então, essas coisas são por aí, né? Os Monarcas... Gravaram, foram muito bem. Também um grupo com a base deles, né? Eu recordo que os Monarcas quiseram fazer um show aqui na Expo e o senhor estava por lá e imediatamente... mas... abraço. Como é que o senhor se sente quando recebe um abraço assim desses famosos? Que gravaram uma obra sua que você fez, talvez não imaginava que estaria... não imagina, não. Tu sabe que uns que eu conheço bem são contemporâneos, os Monarcos, o Chiquito e o Gildinho,
são nossos contemporâneos de gravação. Nós gravamos primeiro, mas eles logo ali, 1 ano, 2, saíram com gravações também. Lembra que eu estava comentando isso? Nós não chegamos a nos encontrar em São Paulo, mas eles estavam lá na mesma época que a gente já estava para gravar o segundo, quem sabe. Mas sempre muito agradecido sou ao famoso que grava e como ao mais humilde, né? Saudoso Porca Véia. Porca Véia também. Primeiro meu fã, para depois eu fã, e muito dele. Ele me contou numa dos nossos encontros depois, diz, Doné, vocês tocaram aqui no clube em Lagoa Vermelha, em anos 67, tocamos. Eu estava a noite inteira na tua frente, tu tocava tal e tal, que era difícil de fazer, que o Bertucci fazia. Ah, tocava. E eu era um moleque que estava ali, tu nem viu, eu não vi mesmo quem era ele na época, Porca Véia. Depois, né, ali era o Hélio Xavier apenas. Como compositor, o senhor tem quantas composições hoje? São mais de 200, não vou te precisar bem, né? E esse número roda bastante na versão dos outros, né? Não digo todas, mas uma metade aí gravado já pelos outros, que é quando ela anda mais rápido, porque os outros têm um caminho aberto já, né? E que eu tive, e música assim, parou de andar um pouco, já vai sumindo o público, né? Músico tem que estar andando sempre. Tem que estar andando sempre. E pelo fato de que o senhor é produtor rural, é pecuarista, o senhor procura fazer mais composição campeira ou depende da inspiração? Luiz Oneide, eu nunca parei assim, diz, hoje eu vou compor, eu tenho um tempo, eu vou... Pelo contrário, quando a coisa anda corrida, que às vezes tu acha um tempo. Eu já parei na estrada de carro, de noite ou de dia, e paro e escrevo um pouco, rabisco de versos ali, para depois completar, né? Forma um esqueleto ali, como você disse, para depois então vir a musculatura. Assim eu faço no campo, assim eu às vezes estou dormindo e me acordo, bate e a mulher nem... O que foi fazer? Fui no banheiro. Na verdade, eu fui ali dar uma rascunhada naquilo que pintou na cabeça. Vejo um fato de campo, e aí são muitos, né? Outros de mais sentimento que tem, sentimento gravador, tem outros nesse campo aí também. Então é uma coisa que não é dizer, hoje eu vou tirar para compor. Eu nunca fiz isso para compor, aliás. Eu sempre, quando pinta... O bailão popular, eu saí desse bailão que tinha aqui na gruta, lá, o casarão, né? Eu já tinha tomado umas que outras, mas nem por isso vi que era um tempo de política, cheio de gente engravatada e tal e coisa. E eu, vivente velho, que mal a pena tinha para entrada, mas ali diz, paga na porta e entra e dança, né? Então, parei na Praça Cícero, já dei uma rascunhada, comparando com o rodeio que a gente junta, né? Vem do pedigree ao gafurino, né? Fiz com essa comparativa e até teve boa aceitação, porque a Véia tirou o disco de ouro com isso aí. Enfim, nunca parei. Hoje é o dia de compor. Como cada causa, cada coisa, às vezes, eu via meu pai tratando com gente do campo, o alambrador também, foi uma que teve esse surgimento por aí. Eu fiz muitas músicas, às vezes, de causas, assim, né? História de João Manuel, Manuel João, isso é de causa, mas é coisa de gêmeos, é tão comum, né? O senhor falou do bailão popular, falou de época de campanha. O senhor também tentou a política, né? Tentei. Tu sabe que me fizeram um grande favor. Não me elegeram. Tentei sim, mas com muito gosto, viu? Eu tenho dito para uns, daí a política... Olha, tio, eu fui vereador 16 minutos, foi ótimo aquilo para mim. É uma baita de uma recordação, né? Mas não tentou novamente? Não tentei. Tu sabe que eu vou te dizer uma coisa assim, vou externar isso. Eu cheguei a fazer uns projetos aqui para um trevo, entendeu? E um calçadão. Mas, na época, o doutor Alceu, saudoso, amigo e prefeito, bom prefeito. Levei a ele, que era o prefeito, como aquele vereador, por poucos minutos ali. Tá, meu filho, nós vamos ver se fizemos. Claro, tem outras prioridades sempre, né? Mas tive dois projetos, entre outros. Eu tinha um para fazer avenidas de serviço nas vilas, competir quadra com quadra. O senhor chegou a assumir, então? Não, eu assumi, sim. Eu estou dizendo que eu fui vereador 16 minutos, eu assumi. O tanto não importa, né? Eu fui vereador, sim. Não, com muito gosto e... Para esclarecer para o ouvinte, o senhor era suplente e... Isso, e assumi com suplente. Uma sessão isso, claro. Mas os que saíram que foram os titulares, gente muito boa, todos, me relacionei sempre bem com eles, como com todo mundo aí. Bom, depois voltou então para a lida campeira e para a composição. Hoje na verdade, é composição. Isso, não é que voltasse, eu não deixei de sair da lida campeira. Mas focou. O foco mais lá. Teve momentos que o foco era, e às vezes ainda é. Eu, quando vou fazer gravações de CD, eu tenho que
me desvencilhar um pouco daquele momento de campo muito focado. Agora mesmo deu problema de lagarta, de seca, de gado morrendo, e soja que não deu. Enfim, tu fica muito ligado naquilo que se tu pegar um momento desses para te fazer o outro lado, não é bom. Então é bom tu pegar um momento, tô bem, agora as coisas estão andando bem, eu vou então o foco voltar para a composição, para a música propriamente dita. A primeira música que o senhor vai pedir vai ser Rodeio Grande. Fala um pouquinho dessa composição. Pois é, eu até, um dia um amigo meu, tu talvez conheça, eu vou nominar isso porque eu não gosto de nominar nomes, pessoas. De Cruz Alta, o Cotonete, ele é daqui. E um dia eu falei para ele nessa música, aqui em Cruz Alta sai muito rodeio, o pessoal gosta muito disso. Não, Cotonete, esse aqui não tem esse foco de atirar um laço no rodeio. Ele é rodeio grande do tempo antigo, né? Quando parava esse rodeio, quando apartava no rodeio, nessas estrofes diz, né? De tão grande que era, enquanto apartavam de um lado, na outra ponta, vaca amamentando a cria ou remoendo, e os negros batendo corda no outro lado, né? O rodeio grande era assim, grande por isso. E ali tem o conto das estrofes, eu julgo, muito procedente isso, porque é tirado de coisas acontecidas, né? Bom, se tu me perguntar uma coisa, essa é a melhor, ou a qual é, ou é o ABC, eu vou fazer que nem a mãe, toda mãe assim. O fulano, olha, pode ter um feinho para ela, todos são bonitos. Para mim, as minhas obras são boas todas, né? Mas o povo escolhe. Vamos ouvir então. Rodeio, 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 rodeio grande, coisas do tempo antigo, de tão grande que era enquanto apartavam de um lado. Na outra ponta, sossego e calmaria, vaca amamentando a cria, outros remoendo deitado. Na outra ponta, sossego e calmaria, vaca amamentando a cria, outros remoendo deitado. Boi de 4 anos ou até mais, quando apartavam da cria, povoação de Seus Maria, juntavam num só rodeio. Naquele tempo era o meio, 4 semanas na estrada, mais 1 ano de invernada, até que a tropa se apronte para o último reponte em direção à charqueada. Rodeio grande que fez parte do passado. Quando quebravam um garrote, já carneavam com destreza, repartiam entre a pobreza que havia na vizinhança. Era dia de bonança e fartura que chegava, enquanto ao longe escutava as carretas que rangia, num prenúncio que trazia tantas coisas que faltava. Rodeio grande, coisas do tempo antigo, de tão grande que era enquanto apartava um lado. Na outra ponta, sossego e calmaria, vaca amamentando a cria, outros remoendo deitado. Na outra ponta, sossego e calmaria, vaca amamentando a cria, outros remoendo deitado. Rodeio grande que fez parte do passado. Domingos Teixeira Machado, esse foi meu bisavô. Muitas tropas arrepontou, cruzando por Valdeserra. De outras bandas, Marçal Terra, no mesmo ofício também. E o Dorival Maquicem, de São Borja se levanta, e o Rio Grande se agiganta, de tanta história que tem. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos com o nosso Campeirando aqui pela Rádio São Luís, também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estamos
recebendo a honrosa visita do Doné Teixeira, que começou a sua gravação em 1967, mas, como eu disse, já começou bem antes tocando, né? Quando é que foi este antes? Tu sabe que com 12 anos de idade, Já tocava. tocava e gostava Música, ser músico, daquilo. tem que começar cedo. Não, ele já começa assim, que ele como aprendiz já dá o que fazer para os outros, viu? Ele se torna enjoado, né? Ele não para. O bom, o que vai dar bom. O meu filho, por exemplo, cursou faculdade em Santo Rodrigo. E aí a mãe deles, vamos botar ele lá. Vamos, o melhor professor de Santo Anjo. Estava na hora da aula e a Nildas, está na hora da aula. E ele, naquele cochilo. Agora estou com preguiça. Digo, pode deixar que assim não aprende. E não aprendeu. Agora está numa escola de música no Rio do Sul, comprou uma escandalha e fez de tudo lá. Voltou às aulas. Tá bom. Então eu toco desde 12 anos, na verdade, assim, toco conhecimento empírico, como você diz, né? Aí fui me formar em música, aquilo valeu demais, colocação de mão e tal. E o dom, o dote a gente que tem, porque Deus fez, se Deus deu uma concessão de uns campinhos para trabalhar e cuidar, esse foi uma concessão, mas é uma dádiva o caso do dom que a gente tem. Então, em cima dessa dádiva aí, que eu agradeço ao Criador, eu fui desenvolvendo, viu? Tocando profissionalmente já, desde guri, de criança já. E quando eu me formei em música, já gravei, conforme te disse no bloco anterior, né? Mais ou menos isso. Quando o senhor fala que a criação, as terras para cuidar é uma concessão, mas o senhor faz isso com muita dedicação e espera que os sucessores também o façam. Claro, Lisoneiro, eu digo uma concessão porque até juridicamente dizem assim que a pessoa... Uma composição ou já fez? Já fiz, sim, já fiz. Tem inventário do fazendeiro ali, dá para ver bem como é que é. Pouco jocoso, hilariante, como você diz, mas ele não deixa de ser uma verdade, como é que é, brigam no inventário, brigam, né? Essas coisas tudo. Então tem música em vários temas aí do campo, né? Mas o fato da gente ter seguido, e a concessão que eu digo, é porque uma terra... Uma vez eu sou dono, lá tem uma escritura, na verdade, ela foi uma concessão que tu tivesse do Criador lá de Deus. Nasceu para ser um campeiro pequeno ali, o grande ter teus quinhão de terra, né? Isso é uma concessão. Mesmo sendo hereditária, para mim é uma concessão. Agora, o que eu digo que não é, que é uma dádiva, esse sim é um dom musical. Esse me deram, né? Esse está na veia, como se diz. E o senhor mesmo vai a campo? Eu campereio, eu chego lá fora, até por hábito, deixar a caminhonete e andar no campo a cavalo. É como tu olha melhor. Eu não digo assim para elaborar todo o trabalho, teus funcionários, e eu também, no pega. Às vezes pego firme. Mas assim, o gerenciamento, eu digo para eles, cara, eu sou o peão, eu sou o capataz, eu sou o gerente, eu sou o dono, eu sou meio tudo aí, né? E eles verem que à minha disposição, tenho 70 e poucos anos, um dia eu disse para um rapaz que eu ajustei novo, saiu naquele passito devagar demais. E eu disse, cara, eu sirvo de teu avô. E salta esse tronco de um lado para o outro. E tu vai lá no galpão buscar uma sinaladeira, uma coisa. Tu sai que dá para matar o pasto. Digo, tu te mexe um pouco aí. Digo, isso aí para homem cria bunda. E bunda não são uma ponta em homem. Eu digo, te vira de outro jeito, rapaz. Desculpa os termos, mas é por aí, né? Às vezes tu dá uma ralhadinha porque ele já tem coisa, não é gaiteiro, não é brincalhão. Eu brinco mesmo. Digo, brinca cobrando. Cobrando. E na hora diz, passar o brinquedo, agora eu quero isso ali, quero aquilo ali, né? Claro, eles também têm o direito de querer o que é deles, né? Mas não tem nada a ver com essa música, dou um boi para... Não sair, e a tropa para não sair. Um boi para não entrar e a tropa para não sair. Não, isso aí é um adágio popular, antigo, é um bordão, como dizem, que muitos usam isso aí, né? Mas eu tenho nessa música esse tema, e tenho em outros também que falam isso aí, né? Hoje eu dou Antigamente eu dava um boi para não sair, agora ando peleando por um bife, né? Quer dizer que qualquer coisa te serve, né? É verdade. Bom, vocês foram dos primeiros a divulgar a música missioneira, né? Como é que o senhor encara isso? Bem, o primeiro talvez fosse um jovem ainda mais antigo do que o tio Bilia, reduzindo e tal. O que acontece com a música, Lisoneide? Essa música missioneira nossa, vamos falar o tio Bilia aí, né? Ele simplesmente, que tinha também o dom, era um homem da roça, como ele dizia, um homem simples, né? Mas era ele o gaiteiro, o músico que nem vem hoje os mateadores em São Luís. Ele era o gaiteiro que se preparava num fim de semana, às vezes de uma semana na outra, sem som, sem nada, aquela gaitinha nos cantos de sala, na sala das estâncias, das fazendas, porque antes do CTG, muito antes, né?
Eles, Tio Bilia, Reduzindo e outros antes deles, faziam isso soar no salão das casas, e ali tinha o flerto, o namoro, o casamento, fruto disso, ainda mais no torrão missioneiro. Então, se eu dizer onde é que ela começou muito antes, né? Mas é bom registrar isso, porque aí depois o tempo de gravação, isso é um tempo novo, entendeu? Rádio, você sabe, a Rádio Tupi não tem 100 anos ainda. Tudo veio agora de 100 anos para cá. Tá, que chegou na internet e cruzou, que nós temos quase se perdendo, né? De tanta inovação que veio. Ou seja, música missioneira. Tu pode pesquisar, perguntar para os antigos mesmo. Eu tenho dito para alguns, eu cheguei a conviver com gente que nasceu no século XX ainda. Perguntei para um, como é que foi, tio Zorinho Peixoto? Tinha quase 100 anos, lúcido, falei com ele. Me contou misuras e mudanças, né? Mas mudanças como aconteceu agora, não, isso ninguém viu, né? O mundo tem 10 mil anos de civilização, quem sabe estou desviando um pouco. Foi muito grande a mudança em pouco tempo. Em pouco tempo, exatamente. Com a questão da... E o senhor usa as redes sociais para divulgar a sua... Não. Quer dizer, eu uso, mas, como você diz, eu às vezes digo para eles, na horizontal eu manipulo muito pouco. E pouco também na vertical, mas ainda tenho que fazer isso aí, né? Não, mas claro, hoje quem não está nas redes sociais, inexiste, porque até esse DVD que eu fiz ainda foi via gravadora, a City e tal. Hoje não tem mais nenhuma, né? Quem derrubou foi as redes sociais. O Face, o Google e postar. Não, então a gente grava, faz uns clipes aí e posta lá. Lógico, nisso é que eu estou, óbvio, né? Sim. Eu não sou o técnico para isso, eu sou o técnico ainda para tocar e cantar e fazer. Mas o senhor usa, alguém faz... Claro que sim, óbvio. Hoje a nossa gravação, hoje, por exemplo, não é mais tiragem de disco, vender 100 mil, tantos mil discos de platina, eu tive isso por tiragem e vendagem de CD ou até mesmo o vinil, né? Hoje é pelas visualizações, né? É que você mede aí o sucesso do músico aí, né? Ei, Donel, o senhor falou do Tio Bilia, e a gente percebe que ali em Santo Ângelo é uma valorização ao Tio Bilia, né? Uma referência, é consagrado, todo mundo homenageia. Como é que o senhor vê a homenagem do São Luisense aos músicos, a vocês músicos aqui em São Luís? Eu vejo até parcial, entendeu? Não é, eu acho... Não, o Tio Bilia, eu não gosto quando estou falando assim, nominar colegas, mas ele já é um homem do passado, em termos de idade, e a sua musicalidade também. Estaria completando 117. Exato. Mas eu digo para falar em música missioneira. Mas o que tu perguntasse mesmo sobre a valorização. A valorização dos nossos artistas de São Luís. Se tu analisar bem, mesmo que são bastante, né? E bastante com qualidade. E eu acho que, quem sabe, acima, na dinâmica toda, aí não esteja, ou os órgãos de imprensa não chegaram a todos com aquele tanto que tem que chegar, e uns chegaram e fizeram bastante, às vezes até mais, ou pelo menos o suficiente. Nunca é demais para valorar o seu artista da terra, né? Então eu vejo que ainda foi tratado bastante, com status e com coisa, uns, e tem outros, né? Não sei no que vai ser isso aí futuramente, mas que se São Luís for registrando tudo, claro que lá na frente, mas como registrou e como ainda tem sem registrar, né? Registrar, que eu digo de uma forma ou de outra, com estátua, com títulos, com isso, com aquilo, né? Porque São Luís é privilegiado nesse aspecto. É privilegiado, porque São Luís tem nas suas origens já para isso aí. A própria formação étnica de São Luís, ela é diversificada, né? Mais ou menos assim. Tá certo. Bom, vamos seguindo com o nosso programa Camperiando. E a vida de solteirão? Pois é, eu depois que fiz essa música, claro, isso aí é muito procedente. Eu já comprei 2 propriedades, uma foi a Lara que comprou ali, 3 solteironas. E eu comprei uma propriedade ainda era de um solteirão. Ambas as casas tinham o quarto para fora, solteirão, o quarto tem porta que sai para fora, não para o interior da casa. Do tempo antigo, né? Hoje o solteirão se vira de outras formas, né? Então, vida de solteirão é bem engraçado. O cara dorme com cobra e deixa de dormir acompanhado. Mas foi comprando essas propriedades que o senhor fez a música? Também surgiu nisso aí. Eu estou contando que uma propriedade que eu comprei lá, igual o quarto do seu Dorival, no tempo, ele era solteirão, o quarto tinha abertura para fora. Depois a Lara comprou e disse, minha filha, isso já aconteceu. O quarto delas também, mulher não tinha homem ali também, com a porta do quarto para fora. Então, isso aí, e a vida do solteirão tem aí.
cara dorme com cobra e tal e coisa, né? Então é bem cultural se tu for escutar, porque é uma coisa também, Luizoneide, deixa eu puxar um abraço pro assado. Se as pessoas pegarem um determinado compositor, pode ser eu, pode ser outro, dizer o que ele tem aqui, não vai rodar todo dia isso aqui, vamos ver como é que é isso aqui, entendeu? A começar pelo tema que eu pedi, tu quer rodar isso aí? O rodeio grande, né? Falei muita coisa, que vem as carretas de Santa Maria com sal, que quebram um boizinho na fazenda, repartem com a pobreza. Enfim, coisas bem culturais que perguntar para um velho, dizer, eu vi isso. Era assim mesmo, entendeu? O que eu acho bom na minha obra, para mim é óbvio, né? É que quando eu faço ela e completo com os limites que eu tenho, mas eu falei nisso, vida do solteirão, falei. Causa, dorme com cobra, dorme acompanhado de outras formas, essa porta do quarto também para fora. Então, é bom tu fazer uma obra e tu dizer, eu estou fiel ao tema, entendeu? Isso para mim é tão importante. A fidelidade com o tema é muito importante. Seja qualquer que for o tema surgido em camperiadas ou em sentimentos, né? Estamos falando de alguns temas, mas agora nós vamos tocar uma que é Contos de Família. Contos de família. Como é que foi? Não, pois é também quando chegavam naquele tempo para fazer economia, o mascate da época trazia as peças de fazenda para vender para toda a família, né? Eu me lembro que na última estrofe tem uma parte cantada e sempre uma parte declamada. Diz assim, ó, e a moça no tempo antigo, por um desvio de conduta, era chamada de puta e a família a desonrar. Perdia o trono, o altar, enfrentava o pai, o irmão. Tinha duas opções, ir para a zona ou se matar. A cultura da época era essa, né? Uma moça, quando botou-se fora, como eles diziam, no termo campeiro, ela ficava fora da sociedade, e o pai e o irmão vinham para cima, e esse fato se matava, ia para a zona do meretrício. Hoje é tão, e ainda bem que veio isso, a moça e o moço, essa igualdade de gênero, que seja assim. Caso, depois que já tem filho, óbvio, ninguém vai se preparar tudo, nada. Ali ninguém está cometendo crime. Na época era um crime. Tu canta, então, quando eu canto certas coisas. Mas, dona Neta, rapaz, eu estou cantando aquele... A Fazenda ao Vivo, quando eu fiz a Lara também, aquilo pai. Que você viveu. Que eu vivi. E tu vai contar ele moderno, conta como é que foi, né? Tá, mas e é mesmo. Pergunta para um mais velho, carreirada em caixa reta, tu vê os termos. Ah, é assim. Pergunte para um mais velho, que ele vai dizer, era bem assim. Eu tenho essa vantagem boa que eu já tenho cuidados para... Porque eu sempre digo, tu não é obrigado a dizer ou cantar tal coisa. Mas uma vez dizendo e cantando, tu já é obrigado a dizer o que quer dizer isso mesmo, não é? Tem gente que canta meus versos aí, 12 ou 15 pau de nobre numa quadra. Nobreza não tem nada a ver com cerca, né? O pau de 9, é o 9 palmo, né? No caso, o Teixeirinha gravou o arado, pegando o coice de um arado 9, aí era 9 polegadas, né? E isso vai... E aí os Valdir Carlos gravaram falando em nobreza, enfim. E o meu também nobre, porque não tem nada de nobreza, né? Então é bom que a pessoa se intere. O Grupo Candeeiro nunca me falaram. E gravaram assim. Tiraram um disco de platina, me convidou para o lançamento lá, o Osmar. Digo, não posso ir, Osmar, é 900 mil quilômetros para Florianópolis. Então, o carro-chefe nosso é o alambrador. Mas eles cantaram erroneamente e outros difícil que acertou. A carreirada de caixa também não usa aqueles termos que uma vez tu usando, aí sim uma pessoa, o que quer dizer mesmo isso? Assim, tá, é isso, né? Do tempo antigo, tu está falando aquela cultura do passado, né? Tem essa maneira firme de dizer a quem interessar possa, que eu não preciso dizer coisas lá, nem adianta, faça a coisa antiga, fale na borboleta se precisar, é muito mais cultural, no meu carro, essa borboleta me deu, do que tu falar um clássico, um português muito, né, gramático. Né? Então fala da moda que é a cultura do rincão, né? Verdade. Então vamos ouvir Contos de Família? Contos de Família. Então que escutem como é que era essa coisa no tempo passado.
tempo antigo e ainda vive hoje em dia. Tem nos contos de família causos e recordação, que as futuras gerações possa melhor entender como foi o seu viver de cultura e tradição. Escute, volte nos tempos, tire da imaginação a grande revolução que o mundo proporcionou. Veja o quanto mudou dos valores e do conceito, dos costumes e do respeito, dos tempos bons que passou. Era comum nas fazendas pra fazer economia, toda a família vestia com um pano tudo igual. Pequeno diferencial usado em roupa de baixo distinguia fêmea e macho, só uma renda nos verão. E o mascate sempre tinha pra mais nobre dinastia mostrar pra Sinhá Maria a fina seda pra anágua e um poncho à prova d'água, e do fundo da mala tira um pote de gasolina e o patriarca lhe paga. E a sala sempre foi palco pra namoro ou casamento. Depois do consentimento tinha a velha pra vigia, que nem soldado de dia, sem pestanear um cochilo, pois desse qualquer um vacilo é que a coisa acontecia. E a moça, nos tempos antigos, por um desvio de conduta, era chamada de puta, e a família a desonrar perdia o trono, o altar, enfrentava o pai, o irmão. Tinha duas opções: ir pra zona ou se matar. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando pela Rádio São Luís, 100.9 também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje, para nossa honra e satisfação, estamos recebendo Doné Teixeira. No intervalo eu perguntei para o Doné, do Alambrador, quantos grupos gravaram. Vamos compartilhar com o nosso ouvinte, com quem está nos assistindo. É das minhas que eu acabei naquele bloco anterior dizendo que nunca ofereci a ninguém. Mas não por orgulho nenhum. Vem e pede, pode gravar. E nessas pedidas sempre o Alambrador já foi, parece-me que 30... Eu tenho tudo em casa, eu tenho anotado quem gravou, da onde tu grava, com uma condição, cara. Não, claro, pode deixar. Tu me manda depois um exemplar, te mando. Uma condição, que ela é letra e música minha, e é. Então, parece que 36 conjuntos já gravaram o Alambrador, e outros temas gravaram também para mais de 20, aí a Fazenda Viúva bastante gravado também, e outros temas aí, O Bailão Popular foi gravado por uns quantos também. Quero dizer que tem os temas que mais foram pedidos. Nessa faixa de idade que o senhor falou há pouco, o senhor pretende continuar compondo ou já está satisfeito com relação ao número de composições? É uma coisa que o cara também não tem a chave nem para entrar nem para sair, viu? Eu não penso em parar. Então, às vezes, toca aquela que tu gravou por último.
Digo, vamos mudar, é a mais recente, então. Ah, tá bom, né? Eu pretendo, sim, estou preparando umas coisas aí, fazer uns clipes e lançar nas redes sociais. E em CD, se fizer para mim ter na minha gaveta, nem CD não adianta, sabe, tá o próprio pendrive puxando isso aí, né? Tu compra um carro novo, não tem onde rodar um CD, já tem só para o pendrive. Daqui a pouco nem para isso não vai ter. Então, pretendo sim, sendo genérica, a tua pergunta genericamente, vou responder que sim, estou fazendo, vou fazer. CD ou só a composição? Aliás, não, CD não, gravar a música? É gravar, fazer. E outra coisa que eu. Clipe. O clipe. E nesses clipes que eu vou fazer de agora. Colocar no YouTube. Essas coisas, justamente. E vou fazer agora todos acompanhados de vídeo também, né? Não só em áudio, como era CDs, né? Então tudo que eu estou fazendo agora, começar com esse DVD, já foi para botar em vídeo também, né? Visualizar paisagens bonitas, condizentes às vezes com os versos, né? É importante fazer isso. Estou descobrindo isso na minha parte musical, de que associar o visual com o audível, ele se torna mais completo, né? A pessoa está ouvindo, tá, a mangueira, o pialo, e está ali o cara apresentando o pialo no vídeo, né? Bom, nós estamos falando aqui de composições, e todas as composições têm uma história, né? E talvez por isso que ela se perpetua no tempo, quando tem uma história. Vem um grupo novo, regrava, mesmo que foi feito há muito tempo. E isso a gente percebe tanto na linha gaúcha, na linha sertaneja, na linha popular. Mas o que te parece essas músicas, tipo, inventaram o tal de universitário, que só toca um refrão? Mesmo porque o refrão é assim, ó. O Bruno Neri me disse uma vez, Doné, música que tem refrão tende a sempre se sair bem. Não é todas, diz ele. Aí me pôs na época o exemplo do Nhagovar em Nhagovum, do Gaúcho da Fronteira, né? Sim. Não gosto de nominar as pessoas, mas vamos pegar o gaúchão da fronteira aí. Na verdade, da letra, o conteúdo, não estou também criticando. O conteúdo para o povão não é o que importa, o povão já quer chegar naquele pedaço. E o bailão também, tu está num baile aí, o borracho lá, o qualquer um que não sabe muito, lá numa altura, ele não canta toda a estrofe da cerca, como é que foi, era 12 ou 15 pau de novo. Ele chega no refrão, o está furado, o refrão ajuda, né? Ele era uma via de comunicação, o refrão numa música, né? Então eu vejo que a música que tem refrão, mas ela deve de ter um bom conteúdo também, né? Para quando entra naquele refrão ali, se as estrofes são bem elaboradas. Sim, mas a música só de refrão, ela não tende a ter uma vida mais curta? É, porque aí era um embalo, sim, justamente. Ele perde-se na história, logo ali, entendeu? Porque ali não tem o histórico da música. Por exemplo, tem o refrão da Inventário do Fazendeiro, né? Aliás, eu fui inventariante já de outros espólios aí. Então, quando tem o refrão, orienta muito o que tu falou antes. Tinha aquilo ali, era do fulano, ciclano, deu uma briguinha. E o refrão sempre é aquele, botaram o João para repartir e tal, né? Quer dizer que tu tem, às vezes, o refrão que tu associa bem ao histórico da música, que uma valoriza a outra, né? Considerando que o senhor é um dos ícones da música nossa, a música gaúcha, a música são luisense, a música missioneira, a música do Rio Grande do Sul, como é que o senhor vê esses novos artistas chegando? Eu sei que para o teu DVD dos 50 anos você convidou a Anaí, tem tanta gente aí surgindo. Qual é a confiança que o senhor tem ou até alguma recomendação a eles? Ora, quem sou eu para recomendar? Mas é claro, por velho, vamos dizer, por mais antigo na música, eu sempre tenho dito para gaiteiros, por exemplo, cantores, um quer imitar e tal, digo, rapaz, quando me pedem parecer, faz aquilo que tu se dá bem com aquilo, que ali ele flui ao teu natural e naquilo tu vai crescer muito. Estilo próprio. Estilo próprio. Se tu for imitar o gaiteiro tal, lá tu bate, não imita ele, só está trabalhando em prol dele, tu está divulgando ele, e a tua parte, que seria o teu futuro, tu está deixando de lado. Digo, segue a tua intuição, como é que tu se sai bem naquilo e vai naquela linha ali, né? Eu dito isso, não que eu queira mudar a linha de um, muda para cá ou para lá, não, segue na tua linha, mas sem querer imitar outro, naquela mesma rota ali, né? Mas eu vejo assim, tu falaste, eu tive esse DVD, eu tenho muitos moços, guris aí afora, dentro do Rio Grande e uns fora, que gostam muito do meu toque de gaita, toco o turumbamba e tal. Aí convidei um para esse DVD, já tu falaste na Anaí, com muito gosto também. Ela recebeu o convite, a Lara, que disse, pai, por que tu não põe a Anaí para cantar aí contigo? Olha, eles são um grupo já com a sua base pronta, e não sei se cai bem para eles, mas ela falou, e a Anaís, muito bom gosto, mas faço sim, quem sabe o sentimento do trovador, caiu bem no jeito dela cantar, e é um potencial, né? Diga-se de passagem.
Também o Porca Véia, que eu cedi tantos temas a pedido dele para gravar. Digo, vamos gravar Fazenda Viúva junto? Vamos. Fui lá, ele já estava doente, gravamos lá. Peguei um desses meninos que eu acabei de falar aqui de Giruá, um exímio gaiteiro, para fazer uma mescla ali e os Monarcas como os tarimbados velhos, né? Que até foi um dos que impulsionaram para sair o DVD, foi o Gildinho, os Monarcas, trouxeram a banda deles aí. A coisa se deu com a contribuição de todos. Sempre digo, não se faz nada solito, né? A gente sempre está precisando de um encostozinho daqui ou dali, né? Eu tenho essa modéstia e essa humildade de saber que sempre vou precisar disso. Que bom. Doné, espero reencontrá-lo mais vezes aqui na Rádio São Luís, talvez futuramente com o retorno do Bem Missioneiro, né, para nossa satisfação. Desejo sucesso e que o senhor continue compondo, né, gravando, e que possamos falar muitas vezes também das suas obras, que já são mais de 50 anos. Agora os Serranos estão fazendo a websérie, né? São 5 séries contando. Daqui a pouco nós também poderemos fazer um Doné Teixeira, né? Podemos. Eu quero te dizer que eu agradeço muito, Luiz Oneide, pela amizade que a gente tem, pelo apresentador que eu já fui por um tempo curto, que foi uns 5 anos, 6, não me lembro, mas teve um tempo assim, né? Então, agradecer por tudo isso, a Rádio São Luís sempre está divulgando a minha obra e eu fico grato por isso. Estou às tuas ordens para outros serviços leves aí sempre. Então vamos falar da última que nós vamos tocar, que é Quando Fico de Caseiro. Pois é, então é bom, esse tema já diz tudo ali, né? Ele é um pouco assim hilariante, como você diz, né? Risível, né? Mas aí, como em todas as minhas obras musicais, eu sempre procurei nunca atentar contra o gênero, a mulher, por exemplo. Alguém já me falou contra essa? Não, essa até tu enaltece a mulher. Que tu foi trabalhar na cozinha, tu se deu mal, viu que aquilo não era, como diz ali, não, mas pela maneira jocosa de compor. Pensei que era um servicinho de mulher, né, e era serviço mesmo, né? E ele não conseguiu se ajeitar nunca na cozinha, né? Esse é o personagem que eu faço, né? Quando fico de caseiro. E vou te dizer mais uma. Isso aí é de muitos cidadãos por aí que fazem tudo bonitão, aí a granja dele está bem, o galpão está bem, os cavalos estão bonitos, bota ele a cozinhar e você dá mal demais. Eu sou fraco na cozinha também. Aí surgiu essa coisa. Dias atrás eu recebi aqui o Chiru, disse que ele é muito bom na cozinha, mas faz uma comida campeira, né? Não, assim eu também faço um carreteirão ali, mas a cozinha não é... A casa, vamos dizer, né? Sim. Tu pega... Quanto é que o homem vai estar lá passando um bomberzinho aqui, a gente depois já põe uma florzinha que é do sentimento, do gênero dela, ela enfeita melhor do que o homem, né? Elas estão hoje com direitos iguais e devem de estar, ou até melhor, naquilo que elas se saem melhor. Mas eu acho que Quando Fico de Caseiro, ela tem esse tom jocoso, né? Fui me dar mala ali e fui fritar ovo porque outra coisa eu não sabia, e sujou tudo. É de praxe do homem que não é muito, né? Mestre Cuca, como você disse. O Chiru chegava que faz as boias dele, mas é um corpaço, né? Uma hora que ele nos convida, né, para isso. Claro que nos convida, já que ele tem todo esse dote, né? Mas ele sabe. Aí o convite, Chiru. Ele faz uma sarabuia lá, uns pratos diferentes. Vamos mandar um abraço para ele nesse momento, né? Um abraço, então. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Agradeço por tudo, Luiz Oneide. Até mais. Esta é para algum machão que senta numa cadeira, ergue as pernas no outro e só dá valor pra dona da casa quando fica de caseiro. Eu que nunca troquei fralda, nem arrumei mamadeira, e quando fui pra cozinha passei uma trabalheira. Sem saber o lugar das coisas, pois sempre foi minha esposa que fez isso a vida inteira. Acredite se quiser, vou te contar, companheiro. Lá em casa é só eu que saio, e como passo trabalho quando fico de caseiro. Uma barbaridade, aquilo que eu achava que era servicinho de mulher. Botei a fritar um feijão, finquei-lhe graxa e tempero, mas só depois me disseram que cozinhava primeiro. E por demais que eu cuidasse, que o leite não derramasse, e aquilo vinha ligeiro. Acredite se quiser, vou te contar, companheiro. Lá em casa é só eu que saio, e como passo trabalho quando fico de caseiro. Já começou por aí, fui deixando pro outro dia, ainda tinha prato limpo.
Quando ela saiu de viagem, numa excursão de turismo, cuidava um altar de santo, devota do cristianismo. Mas eu só entendo de jogo quando fui princípio ao fogo, queimei até o catecismo. Acredite se quiser, vou te contar, companheiro. Lá em casa é só eu que saio, e como passo trabalho quando fico de caseiro. Na reza, só quando as mulheres puxam a ponta, resmungo um pouco, finjo que sei. Não me achava nas tarefas, nesta função de caseiro. Me fui atender a porta, tinha chegado um parceiro. Fiquei de prosa um bocado, e o gato comeu o guisado que eu cortei para o carreteiro. Acredite se quiser, vou te contar, companheiro. Lá em casa é só eu que saio, e como passo trabalho quando fico de caseiro. Eu já não gosto de gato, e sem carne fui dar um jeito de frigir uns ovos. Estralava de meio-dia e de noite também. Às vezes ficava pensando o que fazia primeiro. Começava a arrumar casa, mas levava um tempo inteiro. Comia às 2 da tarde e ainda chutei o barde quando fui limpar o banheiro. Acredite se quiser, vou te contar, companheiro. Lá em casa é só eu que saio, e como passo trabalho quando fico de caseiro. No banheiro, umas traias esquisitas, nem sabia pra que fim, fui empurrando pros cantos. Era um café com gemada, pra variar eu mesmo batia. Me lembro da frigideira quando era de meio-dia, e lá vinha eu de novo numa bateção de ovo, pois era só o que eu sabia. Acredite se quiser, vou te contar, companheiro. Lá em casa é só eu que saio, e como passo trabalho quando fico de caseiro. O avental era o meu tirador, não prestou mais. Quando entrava na cozinha, me anojava o esfregão. A pia cheia de prato e um graxedo no fogão. Chegava farta panela e até uma saia dela usei pra pano de chão. Acredite se quiser, vou te contar, companheiro. Lá em casa é só eu que saio, e como passo trabalho quando fico de caseiro. Vou deixar tudo amontoado, me vou pro garpão fazer um mate na minha chiculateira, velho.